Manuel Lisboas, porque vem ter comigo, vai amar ainda bem cobras. que uma pela ela. O caso do Nuno é completamente diferente. Muito diferente. Olá, Nuno, seja bem-vindo. Bem-vindo. E mais complexo. O que é que o Nuno sentia? Bem, na altura, quando cheguei às mãos da doutora, Sim. ou seja, foi também através da TVI, que isto passou a ser o primeiro, foi à Tarde é Sua, Sim. em que a doutora me ofereceu ajuda. E na altura estava num ponto perdido quase da minha vida. Eu vinha de muitas tentativas de suicídio, vinha numa fase em que estava... não tinha nada que me agarrasse ao mundo. Que idade é que tem? Estou quase a fazer 23. Portanto, na altura teria aí 20 anos. 20, sensivelmente. E já pensava em terminar com a vida. Sim, muitas vezes. Sentia-se sozinho? Sentia muito sozinho. Eu tinha vindo na altura da Suíça, vim cerca de 5, 6 dias antes de vir à Tarde é Sua, e tinha passado entre agosto e setembro, na altura, sei que foram cerca de 20 e tal tentativas de suicídio. 20 e tal? Sim. E desde mandei-me para baixo de um carro, tomei muitos medicamentos, numa semana cheguei a fazer 5 lavagens ao estômago. Mas o que é que sentia para não querer continuar a viver? Isto foi um acumular de situações. Eu tinha perdido há cerca de 3 anos o meu pai. Que, pronto, A relação era muito próxima? Na altura sim, na altura que perdi o meu pai. Sim. Pronto, foi um acontecimento muito importante na minha vida e do meu irmão. Nós vimos o nosso pai falecer, ele matou-se à nossa frente. E na altura, após isso, sempre disse que não queria ajuda, dizia que estava bem, que estava emocionalmente bem. O que é que isto aconteceu? Que eu após isso agarrei muito a todas as pessoas que tinham à minha volta e cada vez que eu perdia alguém, fazia com que eu me caísse cada vez mais. E isto foi um acumulado de situações, até que cheguei a um ponto em que disse, se não estou aqui a fazer nada... E tentava mesmo. No dia a seguir acordava e tenho de tentar hoje novamente porque ontem não consegui. Isso é horrível. Há aqui para já um fator de grande dramatismo, que é ver o próprio pai, ele e o irmão, ver o pai a suicidar-se à frente deles. O pai, foi com um revólver, a história é conhecida e, portanto, ele contou a história na altura no programa. O pai estava alcoolizado, entrou em casa a disparar contra toda a gente e por ironia do destino, a bala fez ricochete e matou a ele. E o Nuno assistiu a todo esse episódio traumatizante. Mas mesmo assim ele amava o pai, porque era o pai dele. Ele, de fora do álcool, ele era o pai dele e era o pai que ele amava. Obviamente que depois disso ele deixou de ter referências, daquelas referências de um pai que ele admirava. E era muito jovem, e começou a ter, a família também era um pouco desestruturada e, portanto, todo o ambiente era um ambiente de risco na família. E o Nuno é um jovem, ele está aqui, eu gosto de dizer isso à frente dele, muito resiliente, porque há pessoas que não são. Ele podia ter virado um bandido, mas ele não fez isso. E ele agarrou-se à terapia. Quando eu fui ao programa da Fátima, fui levar um caso. E ele estava a contar a história e eu ofereci-me para ajudar. E ele, de facto, é uma pessoa que disse, quando eu lhe disse, eu ajudo, mas preciso que me ajude a mim, porque eu não vou estar na sua cabeça todos os dias, portanto, você vai ter que me ajudar, 50% para cada um. E ele aceitou aquilo com toda a força e quando eu comecei a tratá-lo, ele vinha mesmo num farrapo. Ele estava muito em baixo de fora. Mas imaginemos o sofrimento de alguém que tenta matar-se 20 vezes. Claro, não sim. É? Ele estava sem perspectiva de vida, a autoestima estava em baixo, ele achava que não ia conseguir nada. Quando agarrei nele, a primeira coisa que fiz foi trabalhar o luto, porque ele achava que não se tinha despedido do pai. E muitas vezes as pessoas dizem, um pai que entra para matar alguém, como é que se tem amor? Tem, porque ele gostava do pai. E aquele era o pai que ele amava. Então eu levei-o numa técnica maravilhosa que nós temos com a hipnose, porque a hipnose é um estado muito tranquilo, as pessoas entram num estado muito agradável e por isso estão mais permissivas porque a razão fica um pouco mais de lado. Então o que é que eu levei? A despedir-se do pai, como se lembrasse do pai quando tinha saúde e vivo. E então ele disse o que tinha a dizer ao pai e perdoou o pai por se ter matado e perdoou-se também por não conseguir fazer mais nada. Quando a pessoa regressa desse estado de hipnose ou de torpor, lembra-se do que aconteceu ou não? Lembra-se profundamente do que aconteceu. Então lembra-se desta cena de se ter despedido do seu pai através da terapia? Lembro-me perfeitamente, na altura, pronto, eu tive 2 perdas que foram muito importantes na minha vida. Perdi o meu avô, que era como um segundo pai para mim. Antes do pai ou depois? Antes do pai. Antes do pai. E depois acabei por perder, cerca de 4 anos depois, perdi também o meu pai. E eu lembro-me perfeitamente, na altura, a doutora, através da terapia, levou-me a que eu entregasse o meu pai ao meu avô. Foi muito agradável, porque no momento que ele fez os lutos? Ele fez os 2 lutos. Eu fiz com que ele percebesse
que eu não sei o que as pessoas acreditam, mas há de haver qualquer coisa mais. Eu não entro na filosofia de cada um, deixo isso por conta da pessoa. Eu entro nas crenças de cada pessoa, não estou a levar uma filosofia que seja minha. Para ele acreditava que havia mais, algo mais. Então eu disse-lhe que quem é que ele poderia entregar o pai, visto que ele queria fazer esse perdão e esse trabalho. E ele disse ao meu avô, que também partiu. Então eu disse para ele se lembrar dos dois enquanto eram vivos e com saúde e em pleno, e que deixasse que o avô o levasse. E isso foi tão tranquilizador, que ele ficou tão em paz, foi quase como se terminasse uma tarefa de homens para homens. Quando um paciente, quando um possível paciente chega até si, como é que a Rosa faz? Porque é assim, a Rosa toma contacto com a história naquele momento. Parte logo para uma sessão, portanto é assim, que estratégia é que usa? Porque cada paciente é uma história, cada história é um caso. Cada caso tem a sua função depois de lidar. A terapia que eu uso, Manuel Luís Goxa, é ericksoniana, é uma hipnose ericksoniana. Eu criei um modelo, um método de trabalho que se chama terapia diamante, porque tem outras técnicas envolventes, como a PNL e muitas outras, psicologia positiva e tantas outras. Mas, efetivamente, a hipnose é a ferramenta base, porque leva mais facilmente as pessoas a entrar num estado agradável. Porque é que eu vou perder tanto tempo? Mas depois é feita sobre medida, porque cada pessoa, como disse muito bem, é única. Se vier ter comigo, vai-me contar a sua história e eu vou perceber como é a sua forma de sentir. E isso chama-se rapport. Se eu estiver consigo, simplesmente tenho um guião e vou-lhe aplicar uma técnica, não vai ser nada de especial. Portanto, não há guião? Não há guião. Há uma metodologia, é certo, mas depois nós temos que entrar sobre o mundo e a forma de sentir de cada pessoa. E essa pessoa vai-nos contando a sua história. Eu não tento nunca criar um mundo à minha maneira, mas vou através das suas crenças, algumas são limitantes, eu irei tirar essa questão limitante para lhe dar uma maneira de ver mais facilitadora para a vida. E foi o que eu fiz com ele. Mas cada pessoa é realmente uma pessoa. O processo não foi mais demorado? Muito mais demorado, com certeza, porque é uma história muito mais complicada. Com muitas coisinhas, e tínhamos uma pessoa muito sofrida. Depois de eu analisar como é que o Nuno sentia, levei a fazer esse luto, trabalhei o luto, depois fiz-lhe ver aquilo que ele precisava ser trabalhado, que era a autoestima. Ele começar a acreditar nele. E ele é um jovem com muitas capacidades. Na altura julgava que não tinha. Eu costumo dizer na minha terapia, por isso chamo diamante, que os seres humanos são diamantes. Embora muitas vezes venham como pedras em bruto, claro, e não acreditam. Tem que ser lapidados. Tem que ser lapidados. Nós terapeutas fazemos isso. É uma metáfora. Mas acho que é bonita. E nós próprios temos que nos lapidar. E quanto mais queremos ser diamantes, temos que pedir ajuda. É isso? Deixar ser lapidado. Nuno, e agora, como é que é a sua vida? Neste momento... Não mais teve pensamentos negativos? Não. Pronto, no fundo tenho de agradecer e obviamente tenho uma gratidão para com a doutora, que eu sei que nunca vou conseguir pagar, porque toda a vida que eu tenho hoje, posso lhe garantir, também uma vida bastante boa, e a doutora foi o meu alicerce. A partir dali é que eu consegui crescer. Você agora conhece melhor também as suas limitações, você conhece-se melhor a partir de agora? Sim, eu hoje em dia já sei os meus limites, digamos. Sei quando é que estou melhor, quando não estou. Claro. Obviamente choro pelo meu pai. O dia de pai para mim é um dia horrível. Mas isso há de ser para toda a gente. A saudade não morre. Claro. Mas obviamente consigo. E tento ajudar as pessoas que passam pelo mesmo. Dar o meu exemplo, mostrar como eu já estive e como estou hoje. Atualmente tenho uma família, trabalho numa das melhores empresas do país, na Delta Cafés, que entrei logo após vir à TV. Naveiro? É um grande senhor, que já tive o prazer também de conhecer pessoalmente. Bem dito, senhor, bem que eu posso dizer, sim. E olha, eu gostava de acrescentar e digo, os médicos salvam vidas, a doutora resgata pessoas para a vida. Também está a falar tão bonito. Ele é poeta. Ele escreve lindamente. Escreve poesia. Posso perguntar pela sua mãe, a sua mãe é uma figura importante na sua vida ou não? Sim, claro que sim. A minha mãe é uma peça fundamental. Como eu disse na última vez que vim cá. Tenho a minha mãe, tenho a minha avó. Vocês moravam juntos na altura quando o seu pai fez aquilo? Não, os meus pais tinham separado há cerca de um ano. E era por isso, eu tinha tido uma relação... A separação também podia ser um problema não resolvido na sua cabeça. Isto foi um acumular de várias situações. Sim. Depois tive uma altura separado do meu pai. Tipo de luto. Voltei a viver com o meu pai. Vivia há cerca de um ano com o meu pai e foi que eu me agarrei imenso ao meu pai. Meu pai era o meu melhor amigo. Eu ia para a discoteca, o meu pai ia comigo. E para onde eu ia comigo. E de um momento para o outro, sem explicação, porque nós não tínhamos, ou se calhar não conseguia ver na altura, eu e o meu irmão, o porquê de eu fazer aquilo. Eu, obviamente, hoje não me pergunto, nem quero saber porquê, porque acho que é o melhor para nós todos. Mas, obviamente, o meu pai é o meu ídolo.
O meu pai pode ter feito o que fez há uns anos, o meu pai será Foi sempre apenas o um meu ídolo. episódio, para si. Sim. Sim. Mas é bom recordar o pai como um ídolo, como um herói, do que recordar o pai como uma pessoa má. Porque essas serão as referências para ele para toda a vida e para os filhos que ele há de ter também. As coisas más já passaram e o passado tem uma vantagem muito grande. Já passou. E nós precisamos nos agarrar ao presente, porque é no presente que temos as coisas todas, não é? E o futuro também não sabemos. E não sabemos, sem dúvida. É isso mesmo. E onde... Diga. O que é que a Rosa ia perguntar? Não, diga. Eu ia lhe perguntar se vocês alguma vez já pensaram se estiveram em transe hipnótico. Estamos sempre, todos os dias, aqui. Claro que estão. É que as pessoas questionam tanto o que é isso de estar em transe hipnótico. Já esteve, sim. Se eu lhe disser que já esteve. Já estive? Sim, sim. Onde? Eu vou-lhe dizer. A Cristina também. Espera lá, também. Ouça, pensem comigo. Quando vocês, este exemplo é muito banal, mas é muito agradável para se perceber. É simples, portanto é fácil de entender toda a gente. Quando nós estamos, isto chama-se transe natural. Quando nós estamos apaixonados, estamos em transe. Quantas pessoas deixam de pensar e a nossa consciência periférica fica completamente de lado porque estão só a viver aquilo. E estão em devaneio, e estão em paixão. Quando as pessoas estão zen, e também quando entra no seu carro, põe o carro a trabalhar e diz, vou para a TBI. E vai a pensar em tudo e mais alguma coisa e o carro vem cá direitinho. Isso acontece ou não? Sim. Está em transe. Comigo, não. Não. Mas vem a pensar, olha, não me interessa, gosta de ler? Muito. Quando está a ler um livro e entra na história Sim. apaixonadamente, que deixa de pensar em tudo ao vasto e está a viver, está a sentir os cheiros que o autor está a falar, está a vivenciar e a emoção. Isso é transe natural. Agora, o que nós fazemos, terapeutas, veja lá como isto é tranquilo e tão simples, é pegar nesse estado que os seres humanos todos sabem fazer e aumentar, dilatar o tempo. Portanto, é uma coisa e usá-lo como terapia. Como terapia. Muito obrigada, Rosa. Muito obrigada a eu. Muito obrigado aos três. Obrigado, Rosa. Quem é? Sou eu, acho que eu. Eu vou ver se sou eu.